Um acabou esquecendo que a floresta estava repleta de monstros, e o ADM Coelho percebeu que logo logo ele morreria, pois ele tinha traído monstros para o seu lar. Nosso prota continuava dormindo enquanto o cheiro atraía monstros. Então, após um certo tempo, um monstro entrou e andou pela caverna inteira. Esse monstro era um javali e ele andou pela caverna inteira até encontrar o nosso prota, que estava dormindo tranquilamente e totalmente desprotegido. Daum continuou dormindo, mesmo com um monstro gigantesco ao seu lado. Então o monstro bufou perto do nosso prota e ele liberou um soco na cara do javali. Daum se levanta e se pergunta se ainda estava sonhando. Sem ter muito tempo para se levantar, acordou e se deparou com o javali. Logo ficou totalmente assustado, sem ter muito tempo de reação, se levantou e a sua cama foi totalmente destruída. Nisso nosso prota tentou conversar com o javali, pensando que o entenderia igual o ADM. Então começa a dizer que odeia ficar nessas situações de vida ou morte. Então ele começa a se lembrar que seu amigo disse que os monstros tinham ataques padronizados, que eles repetiam os mesmos ataques e poderia facilmente vencê-los se conseguisse desviar. Nosso prota então se questionou se conseguiria desviar desse monstro e tentou por um bom tempo se defender, porém tentando desesperadamente usar sua habilidade para matar o monstro, construindo uma parede para se defender. Então, o monstro começou a partir para cima dele enquanto ele construía uma parede de blocos para poder se defender e tentar parar os ataques do monstro. Porém, não foi útil, a parede quebrou muito fácil com um simples golpe. Continuou desviando dos ataques do monstro, porém a sua casa que foi construída estava sendo destruída. Então, o javali, a cada ataque, desmoronava mais e mais a sua casa. O nosso prota conseguia desviar dificilmente dos ataques do monstro, enquanto pensava em uma ideia de como derrotá-lo. Então, se encontrava desesperado, pois não tinha tempo suficiente para construir uma parede muito forte. O javali então vinha em sua direção, sem nenhum arranhão. Então, criando distância, tentou mais uma vez com a construção da parede, tendo um pouco mais de tempo e reforçando ela, dando que o javali não conseguiria dessa vez. Porém, o monstro vendo aquela parede, não pensou duas vezes e simplesmente correu em direção, e nisso quebrou com um simples golpe novamente. Nosso prota então começou a cair, o gênio ficou lá em cima da parede e caiu junto com ela. Nisso o nosso prota deu sorte e ele conseguiu se desviar e não se machucou. Então Daum continuou a se esquivar por um tempo do monstro, mas estava começando a ficar muito cansado e percebeu que logo seria acertado pelo javali. Então teve a ideia de arremessar uma pedra gigantesca no monstro. Daum então fez um esforço gigantesco e até mesmo o javali começou a encarar espantado pelo pedregulho que estava saindo de lá. E deu o nome da habilidade de Bomba da Terra. Então o nosso prota lançou, disse que aquilo poderia matar qualquer monstro e o javali ficou totalmente receoso de avançar. Então o nosso prota, conseguindo tirar todo aquele pedregulho, começou a sentir o peso e não conseguiu lançar muito longe. Cara, aqui eu pensei que ele ia morrer esmagado, mas ele conseguiu arremessar para frente. Então o javali e ele ficaram espantados que nenhum dos dois tinham morrido. Então o nosso prota, vendo aquela situação, começou a rir de vergonha e começou a deixar o javali totalmente irritado mais uma vez. E não pensou duas vezes e começou a correr muito. Nisso ele pensou que tinha que encurralar de algum jeito esse javali, mas continuou fugindo, porém ele foi acertado enquanto fugia. Ele correu, mas não conseguiu fugir. Foi acertado de raspão pelo javali e começou a cuspir sangue. Esse monstro era considerado o monstro mais poderoso da fase 1, que nem mesmo seus amigos tinham conseguido derrotá-lo ainda, simplesmente fugir.
Daum, então, recebendo aquele golpe, não conseguiu se levantar por um tempo e o javali percebeu isso e queria atacá-lo novamente, mas Daum estava se recuperando, mas pensava que não conseguiria derrotar esse monstro. Então, percebeu que a caverna continuava a ser destruída e desmoronar, e o monstro continuava partindo para cima dele. Daum já estava com muita fome e imaginou comendo a carne daquele javali. Ele disse que gostaria muito de um churrasco de porco, então criou suas últimas forças e criou a muralha mais forte que ele conseguiu. Ele deu o melhor dele e se esforçou ao máximo, gastando todas as suas energias naquela muralha. Porém, o nosso protagonista percebeu que ela ainda não conseguiria, então ele construiu 2 muralhas e fez um buraco. Ele cavou atrás daquela muralha uma armadilha para que o javali ficasse preso dentro do buraco. Então, o javali caindo não conseguiu se levantar de lá e sair. Então, o nosso prota disse então que o javali iria pagar pela sua própria vida. Ele olhou e disse que a destruição que ele fez foi grande demais e ele teria que pagar com a sua vida. O nosso prota queria comer churrasco de qualquer jeito e olhou com aquela carinha: você vai pagar com a sua vida, meu parceiro. E sem pensar 2 vezes, o nosso prota começou a liberar pedras, rochas em cima do monstro. O coelho ficou totalmente espantado com a morte do javali, então Daum ficou totalmente feliz que tinha conseguido derrotá-lo e estava ansioso para poder comer a carne do javali. Nós percebemos então que as habilidades de cada jogador vão sendo melhoradas com o tempo e vão sendo aprimoradas ao passar dos níveis, e se eles não se esforçarem, acabam sendo derrotados por não alcançarem o nível para matar o monstro. Então, o coelho começa a pensar como o nosso protagonista ficou tão forte a ponto de conseguir derrotar um javali que nem os seus amigos derrotaram, mas sim fugiram. Em grande quantidade de pessoas conseguiram derrotar o monstro. Pensou que ele sozinho conseguiu com uma simples habilidade de areia. Então, o nosso prota começou a retirar as pedras para localizar o javali e conseguiu encontrar e ficou animado para poder fazer o churrasco. O coelho ficou totalmente irritado, dizendo que ele estava levando a dungeon totalmente na brincadeira. Daum então começou a afiar sua faca e preparou-se para cortar o javali. Nosso prota é cozinheiro máximo aqui, começou a recortar as partes do javali, já que ele era responsável pela comida, ele manjava muito. Então, ele se preparando, começou a cortar e não deixou nenhum pedaço desperdiçado. Nosso prota lançou a braba, perguntou para o coelho o que ele tinha achado daquilo, porém o coelho ficou totalmente irritado por ele ainda não ter morrido. E o nosso prota disse para ele relaxando para se imaginar na situação dele e que ele não tinha nenhum amigo. Então o coelho disse que também não tinha. Eles começaram a se entender e os dois tiveram um momento de empatia ali. Já o nosso prota no dia seguinte começou a fazer mais comida na intenção de atrair outros javalis. Após ele pegar as partes do javali e construir uma panela, começou a esquentar ela, dizendo que ele iria fazer óleo. Então ele começou a pegar algumas partes do javali que estavam guardadas e resolveu derretê-las. Era gordura. Ele começou a fazer óleo para poder fritar as refeições. Após um tempo derretendo a gordura, ele começou a depositá-la em um recipiente para a gordura ser usada mais tarde. O coelho então disse que iria atrair outros javalis e que ele era louco de estar fazendo aquilo. Porém, Daum resolveu colocar as antigas armadilhas no local para quando os monstros pulassem, caíssem ali. Porém, o coelho disse que não iria funcionar. Passando um pouco do tempo, então o prota decidiu ajustá-las, tirando do seu inventário, colocando elas e posicionando no local certo, enquanto a comida cheirava e atraiu os animais para ali. Então, o nosso prota, percebendo que já estava pronto, começou a dizer que seria fatal até mesmo para o javali. O coelho ficou irritado, lembrando-se que ele não morreu na armadilha, e começou a dizer que nenhum javali seria tonto o suficiente de cair numa armadilha, ainda mais com ele gritando que tinha uma armadilha ali. Então perguntou para o coelho o que ele estava falando, pois ele não estava prestando muita atenção, e eles olharam para cima e apareceu um javali, isso mesmo.
Ele foi atraído pelo cheiro da comida e o coelho começou a dizer para ele não fazer aquilo. E o javali simplesmente saltou sem nem se importar com nada e adivinha, houve um estrondo gigantesco. Voou pedra para todo lugar. Foi uma explosão e tanto daquele javali caindo ali. Então, o nosso prota olhando, viu que realmente a armadilha tinha funcionado e o javali caiu mortinho da selva ali. Então ficou totalmente feliz com o estoque novo de carne que ele teria.